atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos assistem e nos ouvem em mais um programa Verdade e Luz. A edição é a de número 17 deste ano de 2023. E hoje, especialmente, nós estamos acompanhados dos amigos André Reis, Valmir de Lima e Gilberto Silva, que invariavelmente dirige os nossos trabalhos técnicos. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, que regularmente também nos prestigia em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz. Como vocês todos já sabem, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, com orientações trazidas em artigo da Federação Espírita Brasileira, encontradas no livro Estudo e Prática da Mediunidade, em seu capítulo 5, intitulado A Faculdade Mediúnica. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos os nossos comentários diante das perguntas de número 336 a 339, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, no item número 1, Prelúdio do Retorno. Do nosso momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 82, intitulada Quem serve, prossegue. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho e psicografia de Divaldo Pereira Franco, damos continuidade ao estudo do capítulo 9, Espiritismo, no item 9.4, intitulado Mediunidade. Nós agradecemos a sua audiência e enviamos a você as nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz,
O editorial A Opinião Espírita. Em nosso quadro editorial, nós apresentamos um artigo incluso num livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, cujo nome é Estudo e Prática da Mediunidade. Ali, no capítulo 5, há esse texto intitulado A Faculdade Mediúnica. E é com ele, então, que nós vamos trazer algumas considerações iniciais em nosso editorial. É fundamental que tenhamos uma visão muito clara a respeito dos médiuns e dos fenômenos mediúnicos, visto que, se uma faculdade mediúnica é comum a um determinado número de médiuns, a forma ou nível de captação da mensagem mediúnica pode variar de intermediário para intermediário. Isso é muito fácil de se entender, porque não estamos todos no mesmo patamar evolutivo, uma vez que a bagagem das experiências reencarnatórias é diferente entre as pessoas. Ainda, o problema de sintonia entre médiuns e espírito comunicante. Os graus de percepção psíquica também não são iguais. Há, por fim, o esforço individual variável entre as criaturas, de se aperfeiçoar moral e intelectualmente. Compreende-se, portanto, que a mediunidade não é apenas um patrimônio evolutivo do espírito, esteja ele encarnado ou não. Representa uma força em si mesma neutra, apta a elevar ou rebaixar a criatura de acordo com a direção que se lhe dê. A mediunidade também não é sinal de santificação, nem representa característica divinatória. Constitui apenas um meio de entrar em contato com as almas que viveram na Terra, sendo os médiuns, por isso mesmo, mais responsáveis do que as demais pessoas por possuírem a prova da sobrevivência que chega a todos por seu intermédio. A mediunidade que promove e eleva a criatura humana é a proposta básica do Espiritismo, uma vez que, se por um lado a doutrina esclarece e educa o médium, o Evangelho de Jesus, vivenciado, lhe faculta a reforma moral necessária para ascender aos planos elevados da vida. Assim, tendo a mediunidade com o Cristo, objetivo de abrir as portas das percepções gloriosas do infinito, permitindo-se erga a humanidade para os píncaros do progresso, estaremos com o seu exercício salutar, impulsionando a nossa e a evolução geral, tão sonhada pelas criaturas. A mediunidade, em si mesma, não é boa nem má. Antes apresenta-se em caráter de neutralidade, ensejando ao homem utilizá-la conforme lhe aprouver, desse uso derivando os resultados que acompanharão o medianeiro até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. É, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Bênção de Deus que faculta manter o contato com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio mediúnico, podemos ter aqui, no plano físico, não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos em encarnações anteriores. Finalmente, é oportuno recordar que não há uma mediunidade mais importante do que a outra. Todas são úteis e necessárias. Nem há médium mais forte ou ainda mais poderoso do que outro. Segundo o apóstolo Paulo de Tarso, os dons mediúnicos provêm de uma mesma fonte e de um mesmo Senhor. Verdade e Luz.
dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Em O Estudo do Livro dos Espíritos, nós daremos continuidade às perguntas e respostas trazidas pelos espíritos reveladores a Allan Kardec, as de número 336 a 339. Tais questões encontram-se no item número 1, Prelúdio do Retorno, do capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, na segunda parte deste Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou o Mundo dos Espíritos. Como sempre, nós vamos apresentar as perguntas que Allan Kardec dirige aos espíritos reveladores. Os nossos companheiros aqui de bancada, de estudo, André Reis e Valmir de Lima, trarão as respostas dos espíritos e depois, naturalmente, os seus próprios comentários. Então, eu começo com a pergunta de número 336, o André Reis que vai trazer a resposta, e Kardec pergunta da seguinte maneira aos espíritos da codificação: poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Deus proveria isso. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. Então, eu entendo aqui que devemos analisar pela utilidade, pois que Deus não faz nada inútil. Tudo que ele faz tem uma utilidade. Qual a utilidade de um corpo nascer sem um espírito estar ali preparado para dirigir a sua evolução naquele momento? A quem aproveitaria? Sim, entendemos que o período de gestação, a mãe, o desvelo, se revelaria a ela, mas seria apenas um fato, na minha ótica, egoísta. Há espíritos que precisam reparar o seu perispírito, há necessidades muito intrínsecas que nós não compreendemos, mas que há uma necessidade de reencarnação muito curta, muito breve, para reparação e para completar determinadas encarnações. Então, há sempre um planejamento prévio, não há improvisos, né, na lei. Então, há um planejamento, há um preparo para um espírito encarnar, mesmo que ele seja, né, um espírito que vá viver muito pouco, né, que vai ali praticamente ser um natimorto, mas o espírito vai estar ali para passar por essa experiência necessária, né? E os pais também. Então, há sempre um espírito ali determinado, mesmo que venha ali, né, um aborto espontâneo, havia um espírito preparado ali. Qual é a necessidade? Nós não sabemos efetivamente qual a necessidade daquilo ocorrer, mas houve uma necessidade para os pais e para o espírito reencarnante. Então, não há nada errado dentro dessa questão quando as coisas são naturais, né? Então, o espírito havia aquela necessidade de passar por uma situação desta, por uma série de motivos, uma infinidade de motivos que nós não temos condição de análise aqui de fora. Precisaríamos entender toda a sua programação, toda a sua construção evolutiva, né? Então, todo corpo está ali destinado uma criança, um espírito, né? Para poder o quê? Desenvolver. Nós precisamos encarnar para melhor aproveitar as oportunidades e avançarmos no nosso processo evolutivo, né? Então, não há corpos aí sendo gerados a bel prazer de quem quer que seja, que não vá ter, né, uma
finalidade útil, ou seja, não ter um espírito ali preparado para encarnar e aproveitar a oportunidade do corpo que nós oferecemos. É isso que eu entendi. Obrigado, André Reis, pelas suas considerações. Eu só quero registrar aqui que daqui a poucas perguntas, no capítulo 2, que trata da união da alma com o corpo, essas questões vão ser muito melhor elaboradas, inclusive pelos espíritos, que vão eventualmente apresentar ali outras orientações a respeito. Obrigado, André Reis, mais uma vez, meu amigo. A questão de número 337 é uma outra proposta por Allan Kardec. Nosso amigo Valmir de Lima vai trazer a resposta e suas considerações. E Kardec pergunta aqui da seguinte maneira: a união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus, Valmir? Resposta dos espíritos da codificação: pode ser imposta, da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança, que por seu nascimento e pela sua posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Bom, a questão anterior nos deu aí um norte, que tudo que é edificado, que é elaborado, construído por Deus, tem, acima de tudo, realmente uma finalidade útil. Então, toda a criação é fruto do pensamento divino. Toda a criação externa o sentimento de Deus, que é, acima de tudo, o amor. A imposição que se é colocada aqui, no sentido que a resposta é dada, obviamente jamais ela está com a conotação de castigo, de punição, como muitas vezes foi feito e elaborado por certos pensadores de filosofias religiosas, como se Deus fosse um ser vingativo, cruel, arbitrário. Isso jamais. Com Jesus, nós já aprendemos a conhecer um Deus Pai. Jesus nos apresenta um Deus preocupado com as fraquezas humanas, ciente das nossas deficiências e provedor dos recursos para os nossos desenvolvimentos. É óbvio que, conforme vamos fazendo nossas escolhas no processo evolutivo, por força ainda da nossa ignorância, da nossa incipiência, de nossa moral atrasada, nós vamos nos comprometer com a lei que visa, acima de tudo, o desenvolvimento e o equilíbrio do universo. Assim sendo, teremos que, em algum momento, fazer os ajustes necessários. Ou seja, teremos que sopesar, ou seja, sentir o efeito dos nossos atos com as próprias mãos. Então, a escolha que muitas vezes nós não desejaríamos fazê-la, muitas vezes tem que ser feita por espíritos superiores, que recebem o pensamento divino e impõem aos espíritos incipientes, ignorantes, atrasados, as lições necessárias para o seu sorgimento. Então, assim sendo, quando uma criança, um ser em desenvolvimento, está destinado a vingar-se, a existir no plano material, obviamente sabemos que haverá um espírito destinado para desenvolver-se e cumprir os deveres que a lei impõe para ele. Agradeço também, Valmir, pelas suas considerações. Agradeço os dois, na verdade, pelos apontamentos. Logo após o intervalo, a gente retorna aqui com o estudo do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Dando então continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, no bloco anterior, nós estudamos as questões 336 e 337. Nesse agora, nós estudaremos as de número 338 e 339. Ambas, como já afirmamos anteriormente, estão contidas no item 1, Prelúdio do Retorno, do capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, lá do livro 2º de O Livro dos Espíritos. A questão formulada por Allan Kardec aos espíritos reveladores, a de número 338, compõe-se da seguinte maneira: se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar um mesmo corpo que vai nascer, o que decidiria entre eles? O André Reis vai trazer as respostas e as considerações. André. Muitos podem pedi-lo, mas é Deus quem julga. Em casos assim, qual é o maior ou o mais capaz de preencher a missão a que a criança se destina? Mas, como já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Então, como nós comentávamos anteriormente, não há um improviso, né, na encarnação, há toda uma preparação. O ser a encarnar tem que preparar-se, né? A não ser aquilo que o Valmir comentou anteriormente, numa necessidade de o espírito não querer, ou muitas vezes não aceitar e ter que ser imposta, mas o espírito, de uma forma natural, é informado, ele se preparam os pais, há um planejamento específico para aquelas famílias, para aquele desenvolvimento. Então, não é um ato ao acaso, porque o acaso, dentro da doutrina espírita, ele não existe, né? Tudo tem uma explicação. Então, há todo um preparo, há todo um desenvolvimento para que esse espírito se una ao corpo. No caso, muitas vezes, que nós vemos de situações de espíritos, mais de um espírito se unir a um corpo, é um caso excepcional, não é a regra, né? Então, o planejamento já foi feito, já se sabe qual é o espírito que deve encarnar naquele corpo e tal, mesmo que muitos o queiram. Muitas vezes, o que acontece, através de uma sintonia mental deturpada, de alguma forma agressiva, entram-se numa situação de guerra, né, mental, que ficam praticamente se degladiando por muito tempo. Espíritos renascem no mesmo corpo, que são o que nós chamamos de siameses ou chifópagos, né? Que acontece cientificamente que o ovo não divide, a célula não divide, porque senão seriam gêmeos univitelinos. Então, esse ovo não... E nascem dois, né? Dois espíritos aí ligados pelo mesmo corpo, que muitas vezes não se consegue separar. Então, numa visão, é essa de agressividade, de interlaçamento, interligamento mental tão prejudicial a ambos, que eles precisam vir dessa forma para passar por essa situação, né, e ver se consegue se romper essa barreira através desse mesmo corpo, dessa união, né? É uma expiação dolorosa, mas que não tem nada errado. Todos ali precisavam passar por aquilo. Os pais também? Sim. Quem nos diz que não foram os pais que desencaminharam essas criaturas
para o ódio, para a agressividade, para essa situação mental tão difícil de ser resolvida, que vieram dessa forma para tentar, né, é a forma que a espiritualidade tem, para tentar dissolver essa agressividade, né, esse entrelaçamento prejudicial mental desses espíritos. Então, isso é uma excepcionalidade, não é a regra. A regra é um espírito vai ser preparado, vai ter todo um planejamento, vai ter todo um regramento para reencarnar e ser um vencedor, ou seja, conseguir realizar tudo que foi planejado, tudo que foi preparado para aquele espírito, para o seu desenvolvimento, para o seu progresso, né? Essa é a identidade, que nós utilizemos da melhor maneira possível o tempo que nós temos na carne, esta permissão que Deus nos dá de termos um corpo para o nosso desenvolvimento. Então, cabe a nós essa compreensão. Muitos pretendem reencarnar, difícil, muitas vezes, por falta dos corpos. As famílias hoje estão tendo muito menos filhos do que antigamente, embora temos muito mais habitantes encarnados no planeta hoje, né, 8 bilhões e tal, mas a fila começa a se formar por falta da origem desses corpos. Então, precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades redentoras que Deus nos concede. Muito bem, André. Obrigado também pelas considerações da questão 338. A próxima pergunta é a de número 339, e Kardec a faz da seguinte maneira: o momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Valmir, por favor. E assim responde os espíritos da codificação para Allan Kardec. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Bom, pela informação que nos traz a espiritualidade, na condição de espíritos encarnados, sermos melhores norteados, informados, quanto à nossa verdadeira natureza, quanto à nossa verdadeira realidade, nossa origem, nosso destino, dentre as orientações que recebemos, uma delas é de que, na condição de encarnado, nós temos alguns limites de compreensão das coisas, os limites que a matéria nos impõe, que faz com que ficamos numa condição, como é observado aqui, apagados, como se estivesse, de fato, numa escravidão. E não estamos dotados de toda a nossa, diríamos assim, potencialidade já desenvolvida na condição de espírito. Porque a matéria tem as suas leis, né? Tem um resumo teórico da doutrina de Sócrates e Platão, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec compila diversas observações que Sócrates faz. Uma delas, que me chamou a atenção, é que Sócrates diz que a alma encarnada ela pode ser comparada a uma pessoa ébria. Aí, se você for observar a questão da embriaguez, ela faz com que a pessoa perca a sua noção real de consciência, a sua ótica fica distorcida por efeito de uma química que atua no seu sistema nervoso. Agora, na condição de encarnado, nós estamos envolvidos em um todo pela matéria. Então, assim sendo, temos bastante limites. E só iremos superar esses limites que a matéria impõe conforme nós vamos galgando na escalada evolutiva e, obviamente, chegará uma hora que a matéria não criará mais obstáculos para a nossa manifestação de seres inteligentes da criação. Mas, por enquanto, a matéria constitui para certas realizações um obstáculo. Para outros, uma necessidade no processo evolutivo. Pois, como já foi observado, a encarnação faz parte de um programa.
estabelecido pelo Criador. E nós estamos submetidos à inteligência divina, à causa primeira, inteligência suprema. Então, se estamos hoje submetidos a essa condição, há um propósito útil. E um dia compreenderemos a extensão, né, da necessidade e a razão de estarmos mergulhados na carne nesse trânsito ainda, diríamos assim, como foi observado, de prisioneiros de uma realidade que só teremos a verdadeira liberdade quando desenvolvermos valores maiores. E não será nem mesmo pelo desencarne que essa liberdade se concretizará. Porque, dependendo do grau evolutivo que estamos, após o desencarne, às vezes não se altera tanto assim como na condição de encarnado. Obrigado, Valmir. Apenas para fornecer outros subsídios, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem nas instruções dos Espíritos de São Luís, intitulada Limites da Encarnação, que também vai ajudar os estudiosos, os interessados espíritas aí, a se debruçarem mais sobre esse tema também. Obrigado, André Reis. Obrigado, Valmir de Lima. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Neste quadro Momento Evangélico, como os amigos e as amigas que nos ouvem e que nos assistem já sabem, nós nos debruçamos em torno das lições emanuelinas aqui do livro Fonte Viva. O espírito benfeitor Emmanuel escreve no livro 180 lições, todas elas se utilizando de um versículo por ele selecionado. Esta lição, a de número 82, intitula-se Quem serve prossegue. E o versículo por Emmanuel trazido aqui é aquele encontrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, o de número 45, que diz: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos, atilados, observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecunda. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia
quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Muito bem, mais um bonito, reflexivo e oportuno texto de Emmanuel. E à medida que o texto era interpretado, lido por nós, ocorreu-me aqui que parece que tudo contribui e tudo conspira, por onde observamos, para um estado permanente de auxílio e cooperação entre tudo e entre todos. Portanto, parece-nos que há um espírito de serviço e de cooperação permanente nas coisas. O homem, entretanto, ainda não se apercebe-se de que ele também é uma dessas engrenagens que compõem o grande motor da solidariedade, da fraternidade, do espírito de servir uns aos outros. Isso, naturalmente, acaba por paralisar os movimentos progressivos da humanidade e, sobretudo, do espírito individual. Eu te pergunto, Valmir de Lima, se você puder naturalmente contribuir aqui com algumas observações, porque o apelo de Jesus é para que sirvamos incondicionalmente. Por outro lado, nós encontrando essas dificuldades, desenvolvemos uma ideia de que devemos ser servidos por tudo e por todos e não servir. O entendimento, Valmir, entre ser servido e servir parece muito distanciado de nós. O que você podia aí configurar de ideias em torno dessa temática, reiterando esse cuidado assertivo de Jesus? Valmir, por favor. É interessante, companheiro Edgar, companheiro André e ouvintes. Creio eu que isso é fruto de uma distorção de nossa realidade. Diríamos que a gente constrói uma estrutura egoísta, aonde acreditamos que o mundo nos deve, que as pessoas nos devem, que precisamos ser servidos. Isto é fruto ainda de uma ignorância que se caracteriza pelo orgulho e pelo egoísmo. Conforme nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de observar realmente o mundo na sua dinâmica, como você bem observou, Edgar, que Jesus nos exorta a compartilharmos, a doarmos, para fazer aquele processo de intercâmbio com as realidades da vida, para que a gente ofereça os nossos potenciais e recolhamos também aquilo que a vida pode nos oferecer. Enquanto você falava também, eu recordei daquela lição que trata da lei do amor, que, se eu não estou enganado, é o capítulo 10, lição de número 8, que é assinada por Santo Agostinho. Tem um trecho dessa lição que diz assim: no princípio, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais instruído e depurado tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol que atrai e condensa todas as aspirações humanas. É um trecho que eu acabei decorando. Então, diz assim, que mais avançado e corrompido. Então, eu diria, se nós não estamos aí mais no primitivismo, onde o instinto é basilar em nós, nós também não estamos lá na condição de mais avançado, mais instruído e depurado. Então, nós estamos na faixa do corrompido.
Aí vamos buscar o que seria corromper. Corromper é fazer com que tudo aquilo que nos alcance a nossa atmosfera psíquica, mental e comportamental, acaba diminuindo o seu valor. Se nos chega a religião, a gente acomoda e tenta ajustar aos nossos interesses, às vezes mais mesquinhos. Se nos chega política, se nos chega todos os valores científicos, etc., a gente corrompe, ou seja, a gente diminui os valores que a vida está oferecendo, bafejando-nos para o crescimento. Então, isto é fruto da ignorância que ainda é muito forte na nossa natureza evolutiva. Muito bem, Valmir. Obrigado, viu, pelas suas considerações tão adequadas e oportunas para a lição. André, à medida que o Valmir trazia os seus apontamentos, eu lembrei de uma passagem, não, mas de uma assertiva, curtinha também, que Jesus tem anotada no Evangelho de Mateus. Lá, Jesus vai afirmar com segurança: o meu campo é o mundo. Ora, se Jesus, que serve desde sempre e continua servindo até hoje, tem o vastíssimo e infinito campo de trabalho, nós, com as nossas limitações, não teríamos também, de alguma sorte, uma pequena gleba, um pequeno território de ação no serviço junto aos outros? Eu acredito que sim, eu entendo que sim. Tanto que nós também, né, temos a casa planetária. Deus nos concede, somos suas criaturas, e Ele nos concede a casa planetária, né? E engraçado nesse sentido que Jesus já disse, né? O Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E muitos de nós ainda creem nessa situação, que chegarão a um paraíso para ficar parado, sentado, observando anjos tocando harpas, né? Numa falta de atividade, né? Ou numa inatividade que nos parece sem sentido, completamente sem sentido, né? Então, nós temos aí a todos para ajudar, né? A todo o planeta, a toda a casa planetária, né? A todo o sistema solar, pelo pensamento, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Então, tudo que nós fazemos é levado em conta. Então, que façamos o bem. Se nós entendemos que o outro não mereça, façamos por nós mesmos, que já faremos grandes coisas, né? Então, a luta da melhora não depende depende de nós realizarmos. Nós sempre estamos avaliando se o outro merece. Ora, mas se ele merece ou não, qual a importância disso? Quem vai realizar é você. O bem não é seu? Não está em você, no seu sentimento? Jesus já não falou que o que mata não é o que entra pela boca, que é aquilo que sai, né? Que sai do nosso sentimento, do nosso entendimento? O que importa o que o outro vai fazer com a sua ajuda, com aquilo que você fez de bem? O bem está em você, o bem é você. Então, dentro desta questão, nós devemos sempre praticar o bem em qualquer situação. Não importa a reciprocidade, não importa o agradecimento, não importa a retribuição. Nós temos que doar o melhor que estiver em nós, né? Tudo aqui nos pertence, nesse sentido de buscarmos o progresso, buscarmos as realizações, o melhor que pudermos fazer em prol de todos, inclusive de nós mesmos. Especialmente, né? Quer dizer, não vai colar, André e Valmir, não vai colar a gente retornar para o plano espiritual e dizer: eu não tive oportunidades, ou eu não tinha espaço para exercer o bem que eu gostaria, ou eu não tinha, enfim, as próprias possibilidades íntimas para fazer isso ou aquilo, né? Felizmente, todos nós temos as melhores condições e oportunidades para servir. A questão é até que ponto a gente compreende e realiza essa intenção de assistir, de ajudar, de colaborar. É isso. Exemplo, temos a Mancheias, né? Total, o tempo todo. E não é só de Jesus, né? O dele é o maior, evidentemente, mas o tempo todo. Basta um olhar atento. Me lembrei aqui
Me lembrei aqui do gigante deitado, o Jerônimo, né? Numa situação Cercado daquela, de né? limitações físicas, né? Não era para permanecer em casa chorando, reclamando? Muito pelo Total. contrário. Olha o exemplo. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, obrigado, André, pelas suas considerações, Valmir também. Vamos dando aqui continuidade ao nosso programa, então. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora nós vamos trazer o quadro Diálogo à Luz do Espiritismo nesse nosso programa Verdade e Luz, edição de número 17 deste ano 2023. O quadro Diálogo à Luz do Espiritismo tem estudado o livro Atualidade do Pensamento Espírita, cuja autoria espiritual é de Viana de Carvalho e psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos estudando o item 9.4, que trata da mediunidade, no capítulo 9, Espiritismo. Assim, então, a pergunta formulada por Divaldo Franco, destinada ao espírito Viana de Carvalho, é esta que se segue. Pergunta Divaldo Franco: como explicar-se o surgimento de dotes mediúnicos notáveis entre espíritas e não espíritas, assim como a forma traumática como eles se dissipam? A mediunidade é faculdade do espírito, que o corpo reveste de células, a fim de permitir o intercâmbio entre os dois mundos. Descomprometida com doutrinas, condutas e propostas morais, surge espontaneamente ou podem ser desenvolvidas as suas possibilidades latentes em todos os indivíduos. No entanto, nas pessoas portadoras de recursos mais ostensivos, irrompe com facilidade, produzindo algum distúrbio no comportamento psicológico, orgânico ou mental, de forma que chame a atenção para a sua conveniente educação. Presente em todos os tempos e nações da Terra, somente o Espiritismo lhe é o conveniente método educativo e moralizador, ao qual nem todos estão interessados a submeter-se, o que proporciona, quando não atendida convenientemente através da vivência moral e cristã, danos graves ao seu portador, não raro, interrompendo-se e permanecendo em perturbação danosa ou ainda desaparecendo. A mediunidade é instrumento de serviço para o crescimento espiritual do seu condutor, assim como é contribuição valiosa para o bem de todos. Ser médium, portanto, conforme a visão espírita, é ser ponte de luz, auxiliando aos que sofrem no além-túmulo como na terra, para que tenham diminuídas suas aflições e orientados os seus passos na direção da imortalidade. O sincero trabalhador da mediunidade tem por modelo Jesus, que é o médium de Deus. Viana de Carvalho encerra esse comentário trazendo essa referência extraordinária que também Joana de Ângeles se utiliza, né, na afirmação
de que Jesus é o médium de Deus, dada, evidentemente, a sua plena e integral identificação com ele. Valmir, o problema da mediunidade, ele tem sido, de fato, instrumento de debate, de estudo, de reflexão, de exercício, de pesquisa permanente, não somente nos meios espíritas ou religiosos, mas também, de alguma sorte, algo na ciência. O fato é que nos parece que os médiuns experimentam uma certa inquietação, uma certa perturbação compreensível num primeiro momento, e que acaba por, muitas vezes, permanecer mais ou menos presente durante toda a vida do seu exercício mediúnico. A pergunta que eu gostaria de te destinar, também muito próxima às considerações de Viana de Carvalho aqui, é se de alguma forma existiria ou poderia, assim, sintetizar, sobretudo em função da sua experiência com as lides mediúnicas, alguns cuidados especiais que os médiuns incipientes, que os médiuns que ainda experimentam essa certa perturbação, essa certa inquietação, para algo mais equilibrado, mais harmonizado dentro do exercício mediúnico a que se dispõe desenvolver? Edgar, interessante as suas observações. E a mediunidade ao longo da história, e história essa que remonta a milênios, sempre foi muito mal compreendida. Muitas vezes considerada patológica, esquizofrênica ou qualquer coisa que valha esta observação. Com raras exceções, a mediunidade ostensiva foi respeitada, considerada ou compreendida. Quase que na totalidade, ela é incompreendida pelos homens. E no campo da ciência, muito mais, porque a forma como ela é estudada, como ela é observada, ela não condiz com a realidade. Então, muitas vezes, a mediunidade foi tratada mais pelos místicos, pelos religiosos, por verificarem uma realidade que você não consegue quantificar com medidas métricas por questões puramente materiais. Então, como se observa aqui, a mediunidade é uma faculdade do espírito. O espírito são seres inteligentes da criação, e não é pelo fato de estarmos revestidos de células que nós não teremos, em alguns momentos da vida cotidiana, esse intercâmbio com a nossa verdadeira realidade, que é a realidade de espírito. Agora, a ciência espírita, a doutrina espírita, vem lançar luzes benfazejas para uma compreensão mais acertada do que é essa faculdade. Ela não é patológica, ela não é moral nem imoral, ela é neutra. O que dará, então, o valor para esta vivência no intercâmbio será como nós estaremos canalizando. E é interessante aqui observar que com a doutrina espírita, a mediunidade, ela ganha o respeito, porque a mediunidade tem que estar voltada para o bem. A mediunidade é a prática com o Cristo. Fora disso, ela não passa de mais uma experiência humana que pode, muitas vezes, se tornar muito complicada. Como outras faculdades humanas que nós possuímos e que, se não tivermos os devidos cuidados, resvalamos para o crime, para situações complicadas que mais nos agravam a experiência evolutiva do que facilitam. Então, a mediunidade, ela é neutra, mas com Cristo, ela é sublime. Excelente. Obrigado, então, pelas suas considerações, Valmir. André Reis, também agradeço a sua participação. Verdade e Luz. Nós já estamos aqui, amigos e amigas,
chegando ao final do programa Verdade e Luz, e nós antecipamos aqui, mais uma vez, o nosso agradecimento pela sua participação e também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos agora os nossos amigos André Reis e Valmir de Lima para suas considerações finais. Fique à vontade, André, por favor. Nosso agradecimento, nossa gratidão a você, Edgar, ao Valmir, ao Gilberto, ao caro amigo ouvinte, telespectador, que nós, sem ele, não estaríamos aqui, né, buscando realizar esse trabalho. Então, nosso agradecimento a você, né, que nos prestigia aqui com a sua audiência, com o seu tempo, e esperamos sempre levar a você essa vontade, né, de buscar o livro, de se aprofundar no conhecimento da doutrina espírita. Fiquemos todos com Deus, até uma próxima oportunidade. Valmir, suas considerações finais, por favor. Também agradeço imensamente a companhia do André Reis, do Edgartão, da técnica do nosso companheiro Gilberto Silva, ao amigo ouvinte e telespectador, e acima de tudo ao nosso Pai Criador, pela feliz oportunidade que temos do estudo e da vivência da doutrina espírita. Muito obrigado a todos. Agradecendo também a todos, aproveitamos a oportunidade. Eu quero convidá-los para que ouçam toda a nossa programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também possam divulgá-la para os seus amigos, para os seus familiares. Quem quiser ainda ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, Web Rádio Verdade e Luz, e também no nosso canal do YouTube. Obrigado mais uma vez, que Deus nos abençoe e que possamos nos encontrar em nosso próximo programa Verdade e Luz. Muito obrigado a todos. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.